mulheres de sucesso no nosso sofá, batendo um papo sobre as profissões que ainda são dominantemente masculinas, mas que as mulheres estão brilhando. Doutora Célia e a Sargento Fernanda estão aqui nos contando a experiência delas. Eu quero saber, vocês já passaram por algum momento de muito desrespeito por ser mulher na área de vocês? E como que foi, doutora Célia? Diretamente comigo aconteceu um fato uma vez que eu cheguei no lugar para buscar os caminhões que são da fazenda. E quando eu cheguei e parei de frente ao portão da empresa, eu desci, o guarda disse, estava de caminhonete. Quando eu desci, o guarda falou assim: "Ah, é uma mulher?" Falei: "Sim, sou uma mulher. O senhor tem alguma dúvida?" Mas assim, foi assim, nitidamente, ele entendeu que quem tinha que descer de uma caminhonete era um homem. Né? E eu não entendo como isso. Não só posso dirigir uma caminhonete, como posso pilotar uma máquina pesada na fazenda? Por que não? Desde que nós tenhamos competência, meninas, nós podemos fazer qualquer coisa. É isso que eu falo. Competência não tem gênero. E a questão é como que vocês lidam com isso para provar que competência não tem gênero. Sargento Fernanda, já aconteceu algo bem que você se sentiu desrespeitado no seu ambiente de trabalho? Sim. Foi no início da carreira, né? Eu era secretária de um comandante e tinha um pessoal lá oferecendo armas para nós, né? Bem no início, a gente está muito empolgada com a carreira, acabou de entrar. Tudo novidade. Tudo novidade. E aí, esse comandante falou, se você quiser adquirir uma arma, vai ser fácil. Né? Sugeriu, né? Uhum. Só que toda vida eu fui muito autêntica. Insinuou. Assédio, né? Palavras, assédio. Hoje no seria, mas caso, naquela época assim nem se falava muito. No seu caso, assédio, no caso da doutora, preconceito mesmo. Sim. E aí, o que eu fiz? Eu chamei o motorista, que estava sempre ali na sala comigo, que eu era secretária, e falei, se um dia eu der uns gritos aqui e sentar a mão na cara dele, né? Eita! Você já vai saber o motivo, porque eu sou muito assim, verdadeira, eu não meço palavras quando eu estiver no meu direito, eu estiver certa, e eu vou até o fim. E aí, foi uma falta de respeito. E aí ele levou na brincadeira, porque sabe, né? Todo mundo sabe que eu falo mesmo. Eu não guardo, eu não levo pra minha casa. Eu sempre falo, eu não sou baú pra guardar nada. Então eu coloquei pra fora, chamei o motorista, falei pra ele se acontecer isso e nunca mais aconteceu. É até uma forma de se posicionar para ganhar o nosso espaço e continuar executando o trabalho de vocês, que é liderar homens. Em toda profissão é necessário se posicionar. Independente de gênero, inclusive. Independente. Né? E sobre força física, vocês acham que influenciem por ser mulher, fisiologicamente termos menos força física no trabalho de vocês? Isso faz falta? Isso faz diferença ou não faz diferença nenhuma? Doutora Célia? No meu caso, que é campo, a gente atua muito com muitas máquinas, mas tem maquinário para tudo. E aquilo que a gente não tem, tem a pessoa específica para fazer, porque não é a minha função trabalhar com, vamos dizer, com peso, né? Com velocidade, essas coisas. Então, nós temos equipamentos específicos. Não tem problema nenhum com isso. Ótimo. Sargento, e você? Nós também não, na Polícia Militar, porque a gente recebe o mesmo treinamento, né, dos homens. A defesa pessoal, tudo a gente enfrenta igual. Eu adorei, tá? Olha os gastos dela, gente. Ai, eu tô treinando pra isso. A gente usa a verbalização de início, né? A gente vai usar a força quando necessária, né? É pra isso que eu treino. Se não der no braço? Se não der no braço, né? Ou eu ou ele, claro que vai ser ele. Boa, arrasaram. Gente, eu tô amando esse papo, eu quero saber muito mais. Mas vamos falar de uma questão aqui, que eu acredito que na área de vocês, em qualquer área também, quando é em excesso, pode trazer danos, que é o excesso de trabalho, né, o estresse. Vocês se sentem sobrecarregadas, cansadas e já ficaram preocupados com esses sintomas? Eu, especificamente, vivo há 20 anos com uma pessoa que trabalha muito. Sim. E nós temos épocas do ano que são mais difíceis. Que é agora, por exemplo. Safra. É agora, safra. E quando na nossa fazenda nós temos até 3, 4 safras diferentes, porque temos pivô. E o meu marido resolveu mudar de área e está abrindo área nova. Nossa, meu Mas marido ele esqueceu a idade. 60 anos, 50.
Então nós temos que nos atentar a isso, principalmente pela nossa saúde mental. Sim. E no quadro de saúde do nosso programa de hoje, vamos falar exatamente isso. Sobre a importância de abordarmos sobre o excesso de trabalho, o estresse que o excesso de trabalho nos causa. No Cuide de Você de hoje, vamos falar sobre o burnout, essa síndrome que está desafiando a população mundial. E para falar sobre esse assunto, um convite para um café com muito papo com a doutora Thaís Martins para falar mais sobre o burnout. Doutora, o que é essa síndrome? Como identificar? Conta mais para nós. Então, Lívia, a síndrome de burnout, ela se caracteriza pelo estresse crônico, Sim. que vai ter uma fadiga emocional, física e mental, que provém de um desgaste no trabalho. É bem diferente, por exemplo, de um estresse comum. Porque no estresse comum, eu tenho um quadro pontual. No burnout, eu tenho um quadro crônico, né, intenso, que vai afetar todas as áreas da pessoa. Então, pessoal, familiar, no trabalho, tudo é afetado por um longo período. Então é uma síndrome específica decorrente de estresse do trabalho. Exatamente. Um excesso de produção, né, os fatores que desencadeiam essa síndrome, o excesso de trabalho, de volume de trabalho e horas também no trabalho, muitas horas. Cobranças excessivas, assédio no trabalho e falta de tempo para si, falta de tempo de lazer. Existem profissões específicas ou contextos que o burnout é mais fácil de desencadear? Sim. Algumas profissões nós temos um quadro muito mais propício ao burnout, como os profissionais de saúde no geral, que vão trabalhar ali diretamente com outras pessoas. Sim. A sobrecarga do plantão. Exatamente. Aquela coisa. Educadores dentro de sala de aula, bombeiros, policiais, quem está ali, que a gente chama na linha de frente. Sim. Então, esse estresse, ele é mais comum de ser adquirido em profissões que lidam com pessoas? Com toda certeza. Tá? O fato de estar relacionado com outra pessoa, a relação interpessoal é uma relação que exige muita dinâmica. Sim. E os primeiros sintomas do burnout, como que nós vamos diferenciar? Quais são os primeiros sintomas? Eles também vêm físico? Como que funciona? Tanto físico, quanto comportamental, quanto emocional. Então, por exemplo, nós podemos ter um quadro de alta irritabilidade, um isolamento afetivo. Então, a pessoa gostava de sair, gostava de ver os amigos, conversar, não quer mais se relacionar. Se vê muito como uma máquina. Se eu perguntar para a pessoa com burnout, o que você quer fazer depois que você sair do trabalho? Não quer fazer nada. Eu quero deitar e dormir. Bom saber, porque eu me considero uma pessoa hiperprodutiva e quando eu paro, eu não estou fazendo nada, que eu vou descansar, eu fico um pouco ansiosa, eu fico um pouco agoniada. Mas, bom saber desse ponto, que mesmo extra trabalho, ainda tenho vontade de socializar, eu tenho vontade de conversar. Inclusive, é uma forma de descanso que eu tenho, sabia? Eu amo sexta-feira, 6 da tarde, acabou o expediente, vamos sentar em algum canto e ver gente passar. Eu até vida brinco com meu marido. social. Vida social. Então, que bom, porque eu realmente não tenho burnout. Doutora, algumas pessoas têm dúvidas sobre essa síndrome. Vamos responder algumas perguntas delas? Claro. Eu estudo de manhã, eu trabalho o resto do dia. Como é que isso pode influenciar no burnout? O problema não está em você estudar de manhã e trabalhar à tarde, mas o conjunto das coisas. Se você, por exemplo, não tem um tempo de lazer, não tem um hobby, tá se achando, tá se vendo como uma máquina, tá? Só pensa em produção, ou aquilo que fazia você experimentar outras áreas da vida não está acontecendo, aí sim é um problema. O fato de ter uma produção não significa que há um burnout.
O burnout, nós precisamos de outros fatores, que é essa dessubjetivação. O que é isso? O sujeito, ele não se interessa mais por coisas lá fora na vida, a não ser... Ele nem se interessa também pelo trabalho, porque ele perde esse interesse, mas ele vai se vendo como uma máquina, tá? Então, por exemplo, você ter um hobby, você ver amigos, você estar com a família, ter momentos só teu, é fundamental para conseguir equilibrar isso aí. Então, o isolamento é um dos pontos principais. Exatamente, Quer se exatamente. isolar e não quer socializar e trocar ideias ali. E não só com os colegas de trabalho, tá? No geral, dentro de casa, com o parceiro, a parceira, com atividades sociais. Doutora, próxima pergunta. Cansaço e dor de cabeça pode ser sintomas de burnout. Esses sintomas físicos que você relata pode sim estar associado, mas nós precisamos avaliar o todo da situação. Por exemplo, se for um sintoma isolado, que ele vem, depois ele vai embora, uma situação específica de estresse não configura um burnout. Qual que é o que configura? Qual que é o diagnóstico? Tá, o diagnóstico, você pode ter sintomas físicos, sim, prejuízos físicos, porém a duração disso. Se você dormir, por exemplo, 12 horas, em um caso de burnout, você não vai acordar descansado. Entendi. Diferente de outras situações. Sim. Pontuais. Então, difere radicalmente na intensidade, na duração do sintoma. E quais são os sintomas físicos que o burnout traz para poder identificar? Taquicardia, insônia, dor de cabeça, alguns têm psoríase. Então, é um pouco relativo, mas esses são os mais comuns, se eu pudesse dizer. Tá? Alteração da alimentação. E, claro, no lazer e no prazer. Orientação básica para evitar o burnout. Ótimo. Primeiro, lembrar que você não é uma máquina. Então, vamos supor, no teu trabalho, tem muitas tarefas, tem um volume intenso. Delegue ao máximo. O que você precisa fazer, sim, você vai executar. Mas o que você pode delegar, delegue. Separe essas tarefas, priorize. Como não se sentir culpada quando você é uma pessoa hiperprodutiva e você tem um momento de descanso, mas parece que você está se sentindo culpada ali, que está improdutiva? Como agir? Essa culpa, ela vai vir por quê? Porque tem um ideal de eu muito alto. Essa pessoa, então, por exemplo, vai ter um ideal para si muito irreal. É ideal. Sim. Né? Então, trazer isso, trazer a sua humanidade, trazer que você é um ser humano, que as suas necessidades, tanto físicas quanto emocionais, são fundamentais para isso. Para finalizarmos, tem algum proveito que a gente possa tirar dessa situação, se é possível, doutora? Tem. Tem também muito sofrimento, né? Porque um quadro de burnout tem muito sofrimento. Porém, o proveito seria o seguinte: agora você já sabe muito bem os seus limites. Você chegou a um nível de sofrimento e, se isso aconteceu, é muito ruim. Porém, você começa a reconhecer os seus limites de um outro lugar, começa a se escutar de um outro lugar. Muito obrigada pela participação, Eu que doutora. agradeço, foi um prazer. Esperamos ter ajudado vocês. Se cuidem. Síndrome de burnout. Vocês já sentiram algum sintoma que levaram a pensar que poderiam estar com essa síndrome, doutora Célia? A gente convive muito no campo com o agricultor que sofre muito pelo clima, né? Pela condição do dólar. Na verdade, a pressão em cima do agricultor ela é muito grande. Muito grande. E assim a gente entende que vivem por um fio de linha. A sanidade mental hoje, não só em áreas de muita pressão, quanto no caso da sargento que vive em área de pressão física, força, o agricultor ele vive na pressão do clima, dos preços, preço para plantar, preço para revender,
E sim, isso leva a sintomas de muita euforia, muita tristeza. Ansiedade. A ansiedade é no auge, sempre. Então é um período agora que a gente conversa entre as mulheres, né? As agricultoras e esposas de agricultores, a gente fala, ó, aqui tá assim, e aí com você? Tá do mesmo jeito. Vou entrar pra Tá esse difícil. grupinho aí, porque é bom pra eu pegar um pouco mais de experiência também, porque meu Pegar a marido é vibe. produtor Pegar a rural vibe. e às vezes É a gente, isso. até nós mulheres, temos que lidar, né? Saber como fazer com o nosso emocional, lidar com o nosso emocional para lidar com o emocional do nosso companheiro. Perfeitamente isso. É muito complicado porque eles têm essa ansiedade, não quer demonstrar, às vezes, para não nos passar insegurança, alguma coisa nesse sentido. Na sua área, sargento, Fernanda, né? Porque Fernanda não está de farda, Fernanda. Tô de mocinha. Tô de hoje. mocinha. Fernanda, e pra você, como que é esse estresse no trabalho? Olha, a gente vive o estresse 24 horas, na verdade, né? Eu imagino. E assim, eu particularmente busquei ajuda de terapia, psiquiatra. Eu não tenho vergonha de falar que eu tomo meus 2 remedinhos todo dia. Tô por medicada. Tô medicada. Mas se eu não estiver medicada, né? Nada, não pondera. Não. E assim, eu lido com isso de 2 formas. Porque o meu marido também, sendo policial, a pressão na nossa casa é muito grande. Tanto que o meu marido fala, nós estamos 24 horas para servir. Sim. Porque a gente chega em casa, a gente não consegue se desligar. E a mulher, ela tem um trabalho lá. Eu preocupo com as minhas assistidas, porque hoje eu trabalho na Patrulha Maria da Penha. Então, Que legal. São muitas histórias que eu tento não levar para dentro da minha casa, mas algumas, infelizmente, não tem como. Empatia. Empatia. E assim, eu sou muito coração. Humanização. Eu amo muito a minha profissão. Então, eu levo muito, absorvo muito. E o meu marido muito elétrico também. Então, assim, eu tento ponderar mais para poder, igual a doutora falou, para ajudar. Ajudar. Né? Porque a gente é um casal, a gente tem que um ajudar o outro. Então, eu procuro, quando eu vejo que ele tá mais, eu fico menos. Mas é isso. E eu tô sempre querendo ser menos. Equilíbrio. Eu quero sempre ser menos, porque eu já também. fui muito eufórica. Eu também. Então, hoje eu lido com isso como a medicação, remedinho. né? O remedinho, Rivotril e tal. Mas também a atividade física que me ajuda muito. Show de bola. É lei na minha vida. Deixar filho na escola e ir pra Atividade academia. física. Eu não levanto todo dia cedo pra trabalhar. Você também, doutora? Então, né, Não, a doutora, minha não acredito. obrigação é cuidar do corpo e mente. Ok. Vamos aqui segurar o nosso papo rapidinho, porque vamos para um breve intervalo e já já nós estamos de volta com muito mais para vocês. Não saiam daí.